Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um rizoma temático aqui na Unijuí FM, sempre nas ondas do rádio, também no nosso canal no YouTube. Por isso eu vou pedir para você iniciar esse vídeo compartilhando e fazendo a inscrição em nosso canal para que temas como esse sejam mais amplamente debatidos e conhecidos também. Esse é muito conhecido. Clima instável com efeitos dramáticos e catástrofes cada vez mais recorrentes. Secas, enchentes, tornados, furacões e um aquecimento global acelerado. Vivemos a era definitiva do clima em nosso planeta? Essa e outras perguntas é o que os convidados do Rizoma vão tentar responder a partir de agora aqui no tema da semana: mudanças climáticas, efeitos, consequências e o que precisamos fazer para evitar um cenário devastador. Para este rizoma temático, temos os seguintes convidados: o Michel Rocha da Silva, doutor em agronomia, professor aqui da Unijuí, fundador da Cropsteam, a empresa que presta consultoria e desenvolve soluções digitais para empresas agrícolas, instituições financeiras e produtores rurais. Também a professora Francesca Werner Ferreira, graduada aqui em Ciências Biológicas, doutora em Zootecnia, membro atuante e atual presidente da IPAM, Fórum da Agenda 21 Ijuí, Fórum Gaúcho contra os Impactos do Agrotóxico e Grupo de Trabalho sobre Agrotóxicos da região macro-missioneira do Rio Grande do Sul. Também conosco aqui o Romeu de Jesus, agricultor, conselheiro da Seriluz e coordenador do projeto de reflorestamento Água Viva. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui com o Romeu, que já participou de outro tema muito parecido. A gente estava falando em off aqui, porque alguns temas acabam sendo recorrentes, Romeu. Para saber, primeiro, se a gente pode dizer, afirmar com certeza, a partir da nossa região aqui, que vivemos uma mudança climática nunca vista antes. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom dia, Douglas. Bom dia, professora Francesca, professor Michel. Satisfação, mais uma vez, voltar a esse espaço, a esse programa e poder se dirigir ao público em geral que nos ouve, desse belo programa que sempre é uma troca muito rica de informações e de conhecimentos. Para nós, da Seriluz, é uma satisfação. Trago aqui o abraço do presidente Guilherme, do presidente Eloir, a todos, em especial a você, Douglas, que coordena esse belo programa, e quem nos ouve também, associados nossos. Douglas, a gente percebe, eu que sou agricultor, tenho um pouquinho mais de 60 anos, e lembro assim que há 50 anos atrás, capinando nas lavouras, nós se protegia com camisa de manga comprida, um chapéu bem grande que a nossa mãe costurava com palha de trigo, né? E a gente sentia assim na pele, quando chegava a 30 graus, a temperatura era quase insuportável, né? Isso 50 anos atrás. Então, o que nós temos, o que é perceptível isso para um agricultor? Que nesse tempo houve, sim, um aumento gradual das temperaturas, né? E como é que nós percebemos, além da sensibilidade, além da pele, né? Quando a gente percebe em fotografias, em filmes e as pesquisas divulgadas, né? E eu estive há bem pouco tempo, estava conversando agora há pouco com a professora Francesca, eu estive no estado do Ceará, nas praias lindíssimas que tem lá, na Jericoacoara, uma delas, e que o efeito das marés está fazendo um estrago enorme naquelas belezas lá, né? Então, assim, aquela faixa de areia, e que era uma faixa generosa, hoje em alguns locais já não existe mais. Então, esse sinal, assim, muito evidente de que os níveis dos oceanos eles estão crescendo, né? E a própria temperatura que a gente sente assim dos oceanos e que acaba ocasionando esses fenômenos climáticos assim com muita intensidade e com uma presença muito rápida, muito constante, né? Tivemos isso nesse ano que passou, né? Para nós da Seriluz um desafio enorme, né? Nunca tivemos tantos postes quebrados por ação de vento, de mini tornados e outros efeitos. O professor nos ajuda aqui a explicar esses fenômenos aí. Então, a gente percebe, sim, Douglas, né, percebe esse aumento de temperatura e as consequências que nós estamos sentindo aí. Por outro lado, nosso país é um país com enormes potencialidades, né?
E a gente percebe, eu que sou agricultor, assim, que já damos alguns passos significativos no sentido de nós tornar esses efeitos, neutralizar, eu acho que é um grande sonho. Né? Não tem mais essa possibilidade, eu acho, né? Já passamos desse estágio. Passamos, né? Mas ao menos diminuir esses impactos e que a gente possa ter uma vida com uma longevidade do planeta aí que a gente imagina para muitas e muitas gerações, né? Esse é um grande sonho, na verdade. Pois é, professor Michel, seja bem-vindo, estreando aqui no Rizoma Temático. A gente percebe que, ou tem percebido mais, eu estou falando a gente, população geral, né, que o clima tem muita dependência. Não adianta aqui fazer a nossa parte aqui na região noroeste, se lá na Amazônia não estão fazendo. Já há uma consciência maior nesse sentido, e de que forma trabalhar com as questões climáticas, aí tentando recuperar um terreno perdido a partir dessa dependência climática, né, de regiões aqui no Brasil continental, mas também que depende de outras questões do mundo todo. Bem-vindo ao Rizoma, bom dia. Bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes aí do Rizoma. É uma grande satisfação estar junto com o Romeu, também com a professora Francesca, falando sobre esse tema que é a mudança climática, né, que vem acontecendo já há muitos anos, vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, esse aumento do CO2 à superfície atmosférica e esse consequente aumento da temperatura. Quais os impactos que a gente tem visto? É natural que ocorra a variabilidade climática em diferentes regiões do globo. Aqui na nossa região a gente tem um impacto, por exemplo, do El Niño e da Laninha, que são fenômenos que acontecem a cada ano. Só que com esse aquecimento global, essas variabilidades elas estão sendo mais extremas. Então, como o Romeu bem comentou antes, antigamente nós tínhamos aí como 30 graus um exemplo de uma temperatura extrema. E agora, na safra passada, que nós tivemos uma seca muito forte, impacto muito grande, tanto para os produtores, mas também na economia, nós tivemos temperaturas de até 45 graus registradas na região da fronteira oeste, aqui do Rio Grande do Sul, próximo a Alegrete, Uruguaiana. É uma loucura isso, né? Perfeito. Então, nós temos um impacto duplo nas culturas. Nós temos um impacto, pensando na lavoura, um impacto da falta da água, e aliado a isso, a gente adiciona altas temperaturas. Então, o impacto que a gente vai sentir é muito maior. Por sorte, Douglas, hoje nós temos já algumas iniciativas no espectro global, mas também a nível regional e também iniciativas como o projeto Carbono Zero da Embrapa, que tentam mitigar ou que dão indicativos de mitigar essa emissão, ou do que nós devemos fazer para equilibrar um pouco a balança, né? Para que a gente deixe de ser tão emissores e que a gente siga impactando da forma como hoje a gente impacta, e que a gente consiga tentar amenizar, pelo menos, essa grande subida da temperatura. Agora, a professora Francesca, novamente aqui para falar desse assunto que a gente tenta falar, porque eu acho que é importante debater, mesmo que a gente ande com passos de formiga, né, como diria, né, assim caminha a humanidade. A IPAN completou 50 anos, já está no seu 51 anos já, nessa luta pelo meio ambiente. Vê avanços, professora, no sentido de conscientização da população estar pelo menos ciente de que é preciso mudar? Bom dia, bem-vinda ao Rizoma. De modo geral, acho que não. Nós temos aí primeiro, né, bom dia aos colegas aqui da mesa, né? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Mas, como eu estava falando, né, então, acho que nós temos, assim, o carro-chefe da economia é o consumo, né, e o consumo é o grande problema. Nós já tivemos, assim, a última vez que a gente veio aqui era logo após, eu acho que a COP22 ali, se não me engano, eu e o Romeu tivemos aqui. E já naquele momento a gente alertava primeiro, não são mudanças climáticas, é uma crise climática, já nomeada assim pela própria ONU desde 2015. A mídia continua falando em mudanças climáticas, mas é uma crise que vai se aprofundando a cada ano, né? E se lá em 2022 a gente tinha um horizonte pensando que, bom, até 2025, que é o ano que vem, a gente tem que parar de aumentar as emissões,
de gás carbono e outros gases de efeito estufa, e a partir daí até 2030 nós temos que não só mitigar, a gente tem que entrar naquela coisa do remediar. Remediar é sempre mais caro do que prevenir, né? Então, nós estamos na fase que nós precisamos praticar o R da redução, mas da recuperação e restauração. Isso em plena era do consumo. Em plena era absoluto. do consumo. E é uma coisa, assim, muito contraditória, porque na COP22, o patrocínio da COP foi por aquela empresa que mais vende refrigerantes no mundo, que eu não vou citar o nome, começa com CO e termina com K, né? Mas, e a última COP em 2023 foi patrocinada pelo petróleo. Então, é uma contradição de que o mundo, né, que vai discutir as mudanças climáticas, tenha que se submeter a determinadas políticas, que a gente sabe que os países que são produtores de petróleo querem continuar vendendo petróleo. Né? A economia do mundo ainda é baseada em petróleo, mesmo que a gente tenha iniciativas em todos os países para produção de energia limpa, entre aspas, né? Tem algumas mais ou menos impactantes, mas a gente continua tendo como grande carro-chefe o consumo. E nesses níveis de consumo, eu acho que é difícil, tanto para as pessoas individualmente não serem seduzidas por esse apelo, né, da mídia, que é uma força, né, enorme, e, ao mesmo tempo, a própria economia. Exatamente. Como que nós passamos assim? Existem alguns autores que falam que a gente não é mais o crescimento zero que a gente busca, agora é o decrescimento sustentável, ou seja, aqueles que consomem mais são justamente aqueles que produzem mais gases de efeito estufa, que mais degradam o ambiente, são os mais ricos, entre aspas, né? Eles têm que não só parar de produzir os gases, como diminuir o seu consumo. Quem vai diminuir o consumo vamos falar em nações, né? Mas dentro de um país, a classe alta, a classe média alta, né? Quem vai diminuir para que os outros que estão mais embaixo consigam consumir o mínimo? Porque nós temos assim, ó, existe um gráfico que é muito famoso quando a gente trabalha o dia da sobrecarga da Terra, né? Que o ano passado foi em 20 e poucos de julho, 22 de julho, se não me engano, que tipo assim, a partir de agora o planeta começa a andar no cheque especial, no vermelho, tá? Ultrapassou todos os limites e agora gastamos tudo. Gastamos tudo, agora vamos ficar devendo. O ficar devendo é ficar devendo para as próximas gerações. Nós estamos pegando de gente que nem nasceu ainda. E existem alguns países, todos os países da África subsaariana não aparecem no gráfico porque eles não consomem. Mas vão pagar a conta, né? E eles estão pagando a conta. Já estão pagando e vão pagar mais. Estão pagando a conta, né? Mesmo tendo economias como na Nigéria, que está entre os 30 países mais ricos, entre aspas, porque é um produtor de petróleo, é um país miserável, né? Tem muito poucos riquíssimos. Do ponto de vista social, né? Uma desigualdade grande. Do ponto de vista social e econômico, e a 95% da população vive na linha da miséria. Então, nós temos, assim, esses contrastes, né? Em países como os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes, que consomem igual à China, que tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, per capita, os Estados Unidos consomem 5 vezes mais do que a China. Será que os Estados Unidos vai parar de consumir? Ou a União Europeia, né, que é o terceiro maior consumidor, né, depois da China. E que Deus nos ajude que a China não queira consumir igual. Né? E a China consome, né, se cada cidadão chinês pudesse consumir o que alguém da União Europeia ou dos Estados Unidos consome,
Aí nós precisamos de 5 Aí era game over total. Game over total. Agora, Romeu, trazendo para o agricultor essa consciência que a professora Francesca que traz um pouco sobre o consumo. Na hora, sentindo inclusive os efeitos que você narrou aqui, que eu acho que eles sentem na pele, literalmente, né? Já há uma evolução do pensamento, de cuidar. Eu estou falando também de agrotóxicos, estou falando de reflorestamento, de preservar aquelas poucas áreas que ainda existem aqui na nossa região? Existe sim, Douglas, existe um movimento, ele não é assim um movimento de massa ainda, né? Infelizmente. Infelizmente, e por isso a necessidade, enfatizo mais uma vez, da importância desse programa. Eu acho que vocês estão de parabéns em repetir a cada pouco essa necessidade da fala e da ampliação da consciência, né? Mas eu gostaria de resgatar, eu estou com um agrônomo, professor aqui do meu lado, né, de resgatar um pouquinho os passos. Vamos explorar ele, né? É verdade. Os passos, então, que a agricultura, que praticava um tipo de tecnologia 40 anos atrás, eu preciso dizer isso, que nós demos alguns passos significativos, né? Então, como é que nós praticava a agricultura 40 anos atrás? Era arando a terra, era gradeando mais do que uma vez, né, professor? Então, nós mexia demais com a terra, né? Felizmente, nós tivemos um avanço significativo que foi a introdução do plantio direto, com melhoramento de máquinas de plantio, máquinas de colheita, tecnologias, e aí a Embrapa nos ajudou um monte também no sentido de pesquisa de novos materiais, novas variedades, e que elas se adaptaram muito bem a esse novo ambiente, que é um ambiente sem a remoção, um mínimo de remoção, então só um sulco onde se deposita a semente, né? É claro que nós temos ainda, né, professor Michel, aquilo pensado, aquele plantio direto lá atrás que era, lembro bem, plantio direto na palha com rotação de cultura. Nós fizemos as duas pernas, nós fizemos ainda como cultura, como grande parte dos agricultores, meus colegas, nós fizemos plantio direto na palha, mas a rotação de cultura nós estamos esquecendo que é fundamental para ter equilíbrio, esse belo projeto, na verdade, de conservação do solo. Nós evitamos, assim, muito o carreamento de fertilizantes da terra fértil, de resíduo de produtos que eram escorridos para dentro dos rios, para dentro dos riachos, oceano, enfim, nós perdíamos muito solo. Então, nós fizemos uma bela conquista nesse tempo, né? E o que nós precisamos ainda, e isso é fundamental, e a universidade aqui, eu não conversei com o professor Michel, né? Mas nós temos pesquisa, desde o tempo da Coterijuí, nós tinha com várias plantas melhoradoras de solo, né? E eu lembro da mucuna preta, para dizer uma, né? Eu estou fora da agricultura, plantando em áreas, mas continuo como agricultor arrendando as áreas, né? Nós tinha culturas, e temos ainda, que perfuram o solo, e que fazem esse papel lá atrás que o pé de pato fazia, que os sulcadores faziam, essa aração. Hoje nós temos essa possibilidade de fazer essa descompactação do solo com cultura, né? E essa cultura completa seu ciclo, esse furo permanece no solo, onde a água vai penetrar, vai ir até os mananciais mais profundos, né? E esse furo, a raiz da próxima planta vai ter um espaço para descer e para buscar água. Então, o projeto implementado em parte na nossa região, no Brasil como um todo, do plantio direto, é uma das experiências bem-sucedidas. Eu lembro de uma outra área, e é fundamental isso que o professor falava. A professora Kika fez um voo mais de helicóptero aqui, voo bem alto, né, enxergando o mundo como um todo. Eu vou baixar um pouco o voo aqui, né, vim mais para a nossa região. Então, quando nós percebemos assim as áreas de terra e que a gente consiga produzir com diversas culturas, nós temos diversos tipos de plantas que vão buscar nutrientes diferentes no solo.
eles carregam esses nutrientes para a palha, que depois, nesse processo também de finalização do ciclo, a palha fica cobrindo o solo, acaba devolvendo para a próxima cultura, ou para as próximas culturas, numa camada mais superficial do solo, que as raízes têm condições de ir reciclando e de ir buscando esses nutrientes. Então, nós temos um cenário, assim, um pouco mais alentador, no sentido de visualizar, quem sabe, um dia neutralizar todas essas emissões de carbono que nós temos aí. Agora, professor Michel, eu vou para um outro cenário aqui, porque às vezes nos acusam de ser muito catastrofistas aqui. Mas eu queria que você, como climatologista, pudesse falar um pouquinho. Digamos que esse cenário se perpetue, que a gente siga nesse ritmo, né? Quais são as consequências ou perspectivas para os próximos 10 anos em termos de clima? E aí nem vou falar no mundo inteiro, mas aqui projetando um pouco a nossa região. Perfeito, Douglas. Se nós seguirmos no passo que vem sendo tomado, né? Então, nós vamos ter situações mais extremas ao longo desses 10 anos. Então, uma seca como a que ocorreu no ano passado. E agora, no ano seguinte, nós termos 1.400 milímetros dentro de um ciclo de uma cultura, que seria a média de um ano inteiro. Esses episódios vão acabar sendo mais frequentes. Então, isso é o cenário. A curto prazo, por exemplo, a curto prazo eu digo 10 anos, é muito difícil que a gente consiga reverter ou estabilizar isso. Porque, como bem a professora Francesca falou, de um lado nós temos o consumo. Nós temos mais de 9 bilhões de pessoas para alimentar num curto espaço de tempo. E, por outro lado, nós temos o produtor, que tem que atender a demanda. Então, como que a gente equilibra isso? As novas pesquisas têm trazido agora um novo termo que se chama eficiência produtiva e potencial de produtividade. Então, esse é um caminho que a gente vem trilhando agora, que é buscar otimizar os recursos que a gente tem disponível. De que maneira? Uma planta, para ela expressar a produção dela, ela precisa de fatores que o ambiente nos disponibiliza, que são o CO2 atmosférico, que a planta é um sequestrante, né? Então, é base isso da fotossíntese. Nós temos a radiação solar, nós temos a temperatura, nós temos água e nutrientes. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue definir em cada hectare agricultável, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da nossa região aqui noroeste, a gente consegue determinar o máximo que a gente consegue produzir. Em definindo o máximo, eu ajusto o manejo, como o Romeu aqui bem comentou, eu consigo ajustar esse manejo para que eu tenha uma maior eficiência nos insumos que eu estou aplicando na minha lavoura. E dessa forma, eu consigo otimizar a produção, reduzir o uso de insumos e reduzir a pressão pelo aumento de áreas em regiões marginais. Regiões marginais a gente pode entender como biomas pampa, que são muito ameaçados, o bioma cerrado ou o bioma da floresta amazônica. Então, esse é um tema que a gente vem trabalhando e que nós, como eu falando como agrônomo e também como um produtor, a gente tem que ir por esse lado, aumentar a eficiência dos recursos naturais, aumentar a produtividade nas áreas que já existem para a gente reduzir essa pressão e conseguir atender a demanda dos consumidores que estão na cidade, né? Precisam se alimentar. Não é uma situação fácil. Professora Keka, passa por uma educação ambiental ou um acordo, vou usar mais levado a sério, né? Porque parece que os governantes ainda não conseguem tomar medidas que efetivamente estabilizem ou melhorem essa situação. A gente tem discutido isso há décadas, né? E a situação ambiental no mundo não melhora, né? O aquecimento segue, a temperatura da Terra segue aumentando, enfim. Uma educação ambiental para uma cobrança da sociedade mais forte com os governantes seria a saída para a gente, de fato, mudar a situação? Acho que a gente teria que ter um pacto entre sociedade e gestores, né? Para responsabilidades de cada um, né? E nós temos, assim, como boa parte dos gestores são negacionistas da questão do clima, e não é uma questão aqui só de Juí, né? Mas temos em nível de Estado e nível de Brasil uma grande parcela de gestores que não acredita que sempre foi assim, né? As evidências científicas estão mostrando, mas
a evidência científica para eles só serve para comprar celular e carro novo, né? Então, provavelmente deve ser isso. Mas a evidência é na pele, né? Como disse o Romeu, pele, a gente sente na pele, né? O calor de quem brincava na infância, nem agricultor, mas ia no sol, a sensação hoje é outra. É impossível ficar ao sol. Nós temos, assim, algumas coisas que a gente pode fazer também. Vocês falaram do lado da agricultura, da zona rural, que deve fazer isso, pensando que, mesmo que as práticas agrícolas, ou, por exemplo, o plantio de soja, cana e milho para o biodiesel e para o álcool, etc., né, os biocombustíveis sejam importantes, que é uma nova matriz energética para trocar trocar o petróleo e o carvão, por isso, mas a gente tem ainda que grande parte dessa agricultura ainda é mecanizada e dependente do petróleo, né? Então, nós temos ainda todo o maquinário, todos os insumos ainda são dependentes do petróleo. Mas tem um aspecto que eu acho que a gente pode, como cidadão, melhorar na cidade. Por exemplo, quando a gente coloca aqui em Gil, o Romeu é meu colega de Consema há milhares de anos, né? Há muitos anos que a gente trabalha no Consema, e os processos, assim, 90% dos processos que chegam no Consema, que é o Conselho de Energia e Meio Ambiente de Juí, são processos relacionados à ocupação de áreas de preservação permanente, ou uma ocupação irregular, criminosa às vezes, né? E também a remoção da vegetação. Então, nós temos vários cidadãos que fazem recurso ao Consema, porque o técnico nunca vai deixar tirar a árvore, né? A prerrogativa dele é dizer não, não pode. E aí, há o recurso para o conselho, e acaba que o conselho também diz não, porque a justificativa de que a árvore faz sujeira, ou que a árvore levanta a minha calçada, é porque ela não tem espaço, ela tem que levantar, ela está procurando, quando a calçada levanta, é porque a árvore está pedindo socorro, né? Então, a gente tem possibilidades de melhoria, por exemplo, do ambiente urbano, tornando ele com menos ilhas de calor. E ilhas de calor significa, como é que a gente combate uma ilha de calor? Plantando árvores. Não é grama, é árvore, né? Que a árvore é aquela que tem a capacidade, com as suas raízes, de buscar água lá no subsolo e trazer essa água para a atmosfera. E essa água é o que faz o refresco. A diferença que a gente tem do centro da cidade para o campus é pelo menos 5 graus durante o dia, né? Porque o campus e toda essa região oeste tem maior quantidade de árvores, ainda temos alguns matinhos, alguns banhados por aqui, e isso faz uma diferença enorme, e uma diferença enorme também economicamente. Na minha casa, eu não ligo o ar-condicionado. Tem um ar-condicionado? Tem, mas não. Por quê? Porque eu tenho árvores que fazem uma climatização local na minha casa, né? A gente tem exemplos, né, de várias... E precisa muitos, assim, para a gente ter uma noção. Mora na floresta. Não, né? Não mora numa floresta. Não moro numa floresta. Moro numa casa que tem árvores ao redor, né? Muita área verde ao redor. E eu faço questão de ter árvores, né? E não arbustinhos redondinhos, bonitinhos e recortados. Árvores. Mas a cidade como um todo, né? E Juí é uma das cidades mais bem arborizadas do estado. Uma cidade com mais de 30 mil habitantes, eu acho que é a mais bem arborizada, né? Em termos de cobertura. Mas nós temos regiões na cidade que são desérticas, né? Eu digo, quando a Rua do Comércio, a Avenida das Nações, né? Quando as árvores que foram plantadas crescerem, ela vai deixar de ser a rua mais feia da cidade, porque atualmente a Rua do Comércio, no trecho que vai da Rua São Francisco até a praça, é uma rua muito feia,
porque não tem árvores. As árvores que foram plantadas ainda estão pequenas, e a gente vê também a falta de cuidado com que as pessoas têm. Tem alguns lugares, claro que varia com a espécie, algumas crescem mais rápido, outras menos, mas o cuidado que o morador ou o lojista que tem o seu empreendimento tem o cuidado. Tem algumas que estão cuidadinhas, a grama está paradinha, a árvore ganha água quando precisa, né? Tem todo um cuidado com ela. E tem outras que simplesmente já foram replantadas 1, 2, 3, 4 vezes, porque as pessoas não querem ter a árvore na frente do seu empreendimento. No centro de Ijuí, a gente tem muitas lojas que acham que a árvore vai tapar a placa, vai tapar a vitrine da sua loja, enquanto que, se a gente visitar outros países da Europa, por exemplo, as grandes avenidas são aquela maravilha, né, justamente que faz o consumidor parar e olhar, porque tem a sombra. Aqui a gente quer se esconder no climatizador sol, o mais rápido possível, e daí passa correndo na frente da loja, é isso. Então a gente ainda tem essa mentalidade, que na cidade nós temos muitas coisas a fazer. Nós temos assim, por exemplo, grande parte dos bairros ainda tem casas com pátio. Por que não tornar os pátios produtivos? Com a horta, com pomar, ou locais que são baldios, ou que ainda algumas coisas são do próprio poder público, transformar nas hortas comunitárias, num pomar comunitário, num trabalho comunitário, que é um trabalho de educação, para além dos muros das escolas. Todas as escolas de Juí, eu não canso de repetir em programas e em entrevistas, que todas as escolas de Juí fazem um trabalho de educação ambiental. A Agenda 21 está aí há mais de 15 anos, né? Viva, é um dos poucos municípios do Brasil e talvez do mundo que tem essa reunião periódica. A maior parte das pessoas que vão na Agenda 21 são professores que atuam na rede pública e que fazem um trabalho que é diferenciado. O problema é, para fora da escola, como que o cidadão continua se educando para educar principalmente para o consumo, né? Por que eu preciso trocar de celular todos os anos? Ou quem pode trocar de carro, tem gente que troca de carro todos os anos. Ou comprar, né? São bens pouco duráveis, né? Que têm uma vida útil muito pequena. Nós temos aqui, só para, talvez seja um próximo ponto de pauta no Consema, que é, por exemplo, tentar reduzir o uso da sacolinha plástica e do plástico pouco durável. O plástico de único uso, né? Que é uma das coisas, assim, que mais me atormenta. É quando eu saio, ontem eu saí de bicicleta para dar uma voltinha no final da tarde e passa pelos bairros, a gente vai desviando da sacolinha, do lixo, da garrafinha, né? De tudo que está lá. De tudo que está lá. Agora, Romeu, vamos pegar esse fio de esperança que a professora falou das escolas e vamos falar um pouco sobre esse projeto de reflorestamento, o quanto ele precisa avançar e o quanto ele é significativo para essas mudanças aqui. Vamos pensar primeiro na nossa região, quem sabe se o mundo fizesse isso, né? Pensando cada um na sua região, melhoraria um pouco as coisas, né? Na verdade, o nosso projeto ele já está indo para o 4º ano, né? 2024, começamos em 2020, e ele teve uma sequência assim, 2021, então, começo do plantio, e 22. Ano passado foi desafiador, né? Porque uma seca enorme no primeiro semestre, né? E depois, setembro, outubro, choveu tudo que tinha que chover. O professor comentou aqui que 60 dias choveu por um ano todo, né? Então, foi o ano de nós fazer manutenção, e o plantio que nós fizemos, nós perdemos, na verdade. Porque, primeiro, poucas plantas conseguiram aguentar, né? Suportar. Aguentar toda essa falta de água, e depois acabou morrendo também por excesso. Afogada, né? Afogada.
Então, esse ano é um ano que nós vamos estar dedicando basicamente à educação ambiental. Nós temos, assim, um trabalho, além do nosso contato com o nosso associado e a percepção que lá tem uma nascente na propriedade dele ou um curso da água, essa conversa, esse diálogo com o nosso associado, até a adesão, né? Então, a cooperativa entra lá com o plantio e com o cuidado e o agricultor libera essa área para que essa área ela fique legal diante daquilo que é a exigência do Código Florestal, que é manter ao redor da nascente um círculo mínimo de 15 metros, onde não tem proteção nenhuma, né? E onde já tem proteção um círculo de 50 metros. E o curso da água nós estamos fazendo pelo mínimo, que é 5 metros de cada lado. Então, nós temos proposto isso e temos várias adesões. Nós estamos muito felizes, assim, com muitos agricultores que aderiram e que estão acompanhando e sentindo, assim, que isso é deles, porque, na verdade, a cooperativa deles como a da sociedade como um todo. A cooperativa está ajudando nesse processo. Além disso, nós estamos fazendo junto com a Unijuí, com o curso de, que me ajuda aqui, é o mestrado em sustentabilidade. Nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos no 2º ano já de pesquisa, para nós medir com os macroinvertebrados bentônicos, esse é o nome das espécies dos bichinhos, né? Que ele é indicativo daquele ambiente. Como é que ele se encontra? Se encontra degradado, super degradado, ou se ele está já em equilíbrio. Então, o que tem mostrado nesse 2º ano, nós queremos fazer ainda no próximo ano para concluir a pesquisa e aí fazer publicação desse resultado, né? Nós já temos uma evolução de nascentes onde não tinha proteção nenhuma, onde as nascentes estavam nascendo no meio das lavouras, né? Hoje nós temos a proteção já de a floresta que nós plantamos, né? E que a existência dos macroinvertebrados, que eles são de uma sensibilidade muito grande, e esse número que não existia na primeira pesquisa hoje já aparece. Então é alentador isso, que mostra o quê? Aquilo que a ciência já disse na pesquisa, nós realizando a pesquisa tem se confirmado. Claro que é muito precoce ainda, por isso nós precisamos fazer mais um ano de pesquisa e esse resultado ser publicado e ser colocado à disposição aí para as escolas, para as universidades, enfim, para a ciência como um todo. E o que nós fizemos também? Nós vamos até as escolas e nós mostramos o ciclo da água e a importância desse ciclo, né? E também os diversos usos, porque nós, como cooperativa, nós temos um uso da água que é a água para gerar energia. As cidades têm para o consumo das cidades, das pessoas, para nós consumir. As indústrias para elaborar os seus produtos. A agricultura para fazer irrigação. Então, todos esses diversos usos e a importância do ciclo da água, nós tratamos isso nas escolas, com os alunos, com os professores. E que nos surpreende, assim, a elevação do nível de consciência e a percepção, assim, o quanto é importante esse trabalho. Então, que parece singelo, mas é importante, é multiplicador. De você ir mantendo esse ambiente saudável lá da nascente do curso d'água até chegar nos rios maiores, o oceano, enfim. E aí começa tudo de novo no ciclo da água, evaporação, chuva, né? Pois é, eu quero falar de um pouco também que envolve a água, tudo envolve a água, afinal de contas, né? Mas, professor Michel, a indústria da carne é muito agredida nesse sentido, eu vou usar essa palavra aqui, como uma das grandes vilãs no sentido de uso da água e também na produção do chamado efeito estufa, né, por causa da criação de gado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso e se de fato tem essa culpa, essa indústria, e o que a gente pode fazer, porque aqui está falando um apreciador de um churrasco, então, né, o que a gente pode fazer para amenizar essa situação?
Perfeito, perfeito. Uma das coisas que a gente poderia fazer, Douglas, é aumentar... Hoje em dia, o nosso sistema de pecuária, em geral, ele é pouco eficiente. Então, toda essa questão que nós comentamos sobre a eficiência do uso dos recursos. Nós temos algumas propriedades que elas conseguem ter uma lotação animal na média do ano de 5 cabeças, 5 unidades animal por hectare. Enquanto que dentro do mesmo estado, condições muito semelhantes, nós temos propriedades que têm uma cabeça, uma unidade animal. Então, tudo passa pela eficiência. Se nós conseguíssemos ter uma eficiência maior, se nós conseguíssemos aproveitar melhor cada hectare que a gente tem, que já é utilizado para pastagem, nós conseguiríamos aumentar a eficiência do uso dessa água. Então, isso é chave e o principal fator que a gente enxerga hoje passa muito pela educação. Nesse sentido, a Emater ela tem um papel muito importante, porque ela consegue levar parte do conhecimento, por exemplo, que a Unijuí produz aqui, consegue estar levando, por exemplo, lá para o produtor. Então, muitos produtores não têm o acesso à informação que está saindo na universidade, que está saindo nos artigos científicos, e aí a Emater, através do papel, chega lá em cada rincão e consegue entregar essa informação e aumentar a eficiência desse sistema de produção. Então, para a gente ter uma ideia, professor, quanto custa 1 quilo de carne em termos de água? Quantos litros de água vai ali? Se é que se tem esse cálculo? Tem o cálculo. Quem faz é o pessoal da pegada ecológica da água, né? A pegada em torno, dependendo se é um bife ou se é uma picanha ou um filé, que tem diferenças aí, né? Uhum. Mas em torno de 11 a 15 mil litros de água por quilo de carne. Dessa carne bovina, né? Carne de porco já é um pouco menos, carne de galinha um pouco menos, mas é mais ou menos isso. O que podemos fazer, professor, é aumentar essa eficiência, né? Esse é o caminho para, pelo menos, diminuir isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Dentro desse cenário, por exemplo, hoje nós pegaríamos uma média, né? Se nós conseguíssemos elevar essa média, nós reduziríamos o custo, por exemplo, por essa unidade do bife ou da picanha, né? Então, eu também, como bom apreciador de churrasco, né? Mas... Estamos só em apreciadores de churrascos ou prof? Eu estou diminuindo um pouquinho a minha pegada, mas sim, ainda estou consumindo. Mas esse seria assim, o fundamental, informação e levar essa informação para que a gente consiga aumentar a eficiência. Os consumidores vão seguir existindo, a tendência da população é aumentar e a gente tem que tentar produzir com o menor impacto possível e com a maior eficiência possível. Esse é o papel. E essa produção, professor, do gás metano, né, por esse gado, também é real mesmo? Sim, tem, com certeza, tem a parcela do metano que o gado emite na atmosfera, né? Mas enquanto nós tivermos a demanda pelo produto, né, nós temos que achar uma maneira de mimetizar isso, né? Tem algumas pesquisas do pessoal da URGS que demonstram que um sistema eficiente, ele consegue ser neutro. Então, o campo nativo bem manejado, com o solo corrigido, com uma adubação, ela consegue equalizar esse cálculo, por exemplo, a emissão de metano através da absorção, por exemplo, de uma pastagem, de um campo nativo bem manejado. Então, é possível. Há esperança. Romeu? Eu queria contribuir nesse sentido. Tem algumas experiências de agro-silvopastoril, esse é o nome, né, professor? Experiências assim ricas, né, realizadas pesquisas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a do Paraná, aonde se introduziu aqui na região, vou citar 2 propriedades em Augusto Pestana, que eles produzem leite e que uma faixa de 10 metros eles plantaram 2 filas de eucalipto. O que tem de ganho aí? O animal ele se desloca menos para pastar, porque ele vai ter sombra muito próximo, e a água é disponibilizada nessas faixas sombreadas. Então, o animal ele anda menos para comer, né? O pasto ele é adubado, ele se coloca uma fertilização em faixas para ele também ser eficiente no sentido de caminhar menos e comer mais. Eles chegaram a calcular, botaram sensores na mandíbula do bicho
para ver quantas bocadas o animal precisa para encher o rumo. Então, é isso que o professor fala em termos de eficiência, o desgaste energético do animal, a quantidade de leite ou carne produzida a mais num menor espaço possível. E tu vai ter aliado a isso, eu que gosto muito e lido com abelha, né? Você vai ter condições de colocar abelha lá para aproveitar a floração do eucalipto ou de diversas árvores, e o eucalipto é energia, né? Que pode ser aproveitado como lenha ou como madeira para construção civil, como vara, ou na própria propriedade do agricultor. Então, nós temos, sim, professor, eu colocava aqui uma das possibilidades, né? Nós temos, assim, várias alternativas que podem diminuir com mais eficiência, nós produzir mais com menos área nesse sentido. Eu gostaria de contribuir, assim, acho que uma das coisas mais importantes, talvez, a gente ter a possibilidade de apostar na diversidade e não nas monoculturas, né? Então, sistemas agroflorestais, por exemplo, são estratégias importantes também para, em âmbito local, fazer uma regulação do clima, né? Não tem o poder de uma Amazônia, mas eu acho que em âmbito local é possível a gente, inclusive, sentir na pele a diferença de ter um sistema agroflorestal e não só com uma espécie, no caso eucalipto, mas outras espécies com tempos diferentes, né? Cada espécie vai crescer de uma forma, num tempo diferenciado, né? E com necessidades diferenciadas. Eu acho que a chave, eu até anotei aqui, a diversidade faz o equilíbrio. Quando o Romeu falou das nascentes, né, que começaram a ser protegidas e que de um ano para outro aumentaram a diversidade dos seus bioindicadores, isso mostra está chegando ao equilíbrio, né? Então, a diversidade, a possibilidade de que a gente tenha no mesmo local colher milho, né, feijão, só para colocar aí abóbora, né, que é a principal forma, né, de consórcio de espécies indígena ancestral da América, alimento completo, milho, feijão e abóboras, né, com a possibilidade de proteção do solo, ocupar o solo durante todo o tempo, sem esgotar o solo. E um churrasquinho, né, para comemorar depois. Um churrasquinho, pode ser. Mas, assim, acho que a diversidade pode ser a chave, né? Inclusive economicamente, no sentido de que, se o produtor planta no inverno trigo e no verão soja e milho, né, eventualmente dá alguma praga, alguma doença, perde tudo numa vez só. Quem planta mais coisas vai colher mais coisas, talvez colha menos quantidade de cada coisa, mas com certeza alguma coisa vai colher, né? Na Bolívia, a gente encontra ali, tem uma vez por mês na praça em Cusco, tem a troca de sementes de batata. E batata, gente, são centenas de variedades, de tudo que é cor, formato, tamanho, e eles fazem todo mês, uma vez por mês, aquele encontro para troca de sementes. E cada um planta tudo, o máximo possível, porque se uma não dá, as outras vão dar. Então, eles vão ter o que comer, né? Então, para além da subsistência, a gente tem que pensar também economicamente que melhora o clima, melhora as condições do ambiente próximo, né? E eu acho que a biodiversidade é a chave do equilíbrio. É a saída, é a saída. Falando nisso, a gente está quase de saída aqui do Rizoma, estamos chegando ao final, e eu sempre, quando a gente tem um tema desse tipo aqui, mudança climática, ou a guerra, que também é tema recorrente, eu venho pegar a visão otimista ou pessimista dos convidados, e eu quero saber de vocês aqui. Acreditam nessa mudança, nessas saídas que a gente apresentou aqui,
que podem ser deverão ser efetivadas no próximo? Romeu, começo com você. Na verdade, eu sou um otimista, né, Douglas? Devemos ser, né? Eu acho que se... E aí está a base da pesquisa. Estou com pesquisadores aqui do meu lado, né? A base da pesquisa sempre vem em cima de um problema. Aquilo que se apresenta como um problema para o ser humano, a pesquisa vai atrás para resolver, né? E nós temos esse grande problema que nós mesmos criamos como sociedade, né? E aí cada um de nós também tem que ter, e aí para elevar a consciência, pensar que o único lugar que existe vida e que a gente conhece é esse planeta que nós estamos aqui. Por isso a necessidade de cada um de nós, como ser humano, ajudar a preservar, ajudar a fazer aquilo que cabe a nós. E nesse sentido, então, me reporto assim à instituição na qual eu represento, que ela tem essa ação, né? Ela trabalha num meio onde impacta para prestar o seu serviço, né? E por força de lei, ela compensa esse impacto. Mas a cooperativa ela quer fazer mais além. Está indo além, né? Fazer além daquilo que a legislação cobra. Então, por isso, essa nossa busca de ir para as escolas, de ir para conveniar com a universidade, de estar em constante contato com o nosso associado, que é o produtor, para a gente juntos, né, fazer algo que seja duradouro e que seja positivo para a sociedade como um todo. Se nós não conseguir resolver o problema macro, ao menos aonde a gente está, aonde a gente atua, nós temos que fazer algo, e essa é a ação, isso que nos move, isso que move a cooperativa, mantendo esse projeto e ampliando à medida que a instituição consegue ir além. Meu agradecimento aqui aos colegas que participaram comigo e dizer que aprendo sempre muito nesses programas, né? Contigo e com os colegas, Douglas. Em nome da Seriduz, a gente agradece e se coloca sempre à disposição quando chamados e a gente possa contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Professor Michel, sua visão mais otimista, acredita na implementação dessas medidas, algumas que a gente traçou aqui, outras que podem surgir, para pelo menos a gente estabilizar e seguir numa direção contrária que a gente está seguindo? Perfeito, Douglas. Eu, assim como o Romeu, eu sou um otimista também. Eu acredito que tem aumentado muito a consciência. Em alguns momentos a gente vê que existe a consciência, mas falta a coerência. Então, você tem a consciência, mas por comodidade não se faz o que deve ser feito. E o divisor de águas para que isso realmente se consolide ao longo do tempo é a educação. Se, por exemplo, as escolas tiverem acesso a esse conhecimento, as universidades também têm um papel fundamental, a gente vai conseguir fazer com que as próximas gerações consigam ou estancar ou reduzir o que as gerações anteriores e a nossa geração, infelizmente, está deixando para eles. Esse eu acredito que é o papel-chave. Eu enxergo como uma virada de chave. Eu enxergo como assim, uma geração de mudança. Daqui para frente, eu acredito que as coisas vão começar a melhorar mais. A nossa não passou, né, professora? Que não passou longe.